Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, Jamprem, e vou conversar contigo hoje, apontar caminhos de como nós podemos criar um sistema de cura às sombras hoje específicas do signo de Sagitário. Como ultrapassarmos as limitações do signo de Sagitário. Então, o primeiro ponto a ser aqui mostrado é a ideia de que toda alma sagitariana, de todo o zodíaco, inclusive isso que eu vou dizer agora para o Sagitário é o mais importante, se faz necessário cuidar do corpo, se faz necessário ter um corpo saudável dentro, claro, da genética, das limitações dessa alma. E por que disso? Porque conforme eu já falei de Sagitário em outras lições, Sagitário é aquele que atira a flecha e corre atrás. Aquele que persegue alvos, que busca novos interesses, seja em viagens, em estudo, em movimentação, em aventuras também. Daí esse fogo de Sagitário que deve ser mantido por toda a vida. Atividades aeróbicas, atividades anaeróbicas e também atividades que vêm da filosofia oriental, como yoga, Qigong, Aikido, o próprio Karatê-do, que são práticas que mantêm a sua energia vital, também chamadas de Ki ou de Chi. Um ponto importante também, agora observando o que tem que ser ultrapassado, é o exagero. Esse é um aspecto que, claro, pode ser muito positivo, o exagero em se cuidar, em estudar, em fazer bem para os outros, o exagero em se movimentar de forma saudável pelo mundo, isso é extraordinário. Mas, por vezes, Sagitário pode exagerar em alimentos, exagerar contando vantagens, pode exagerar também querendo cuidar de tudo o que está ao seu redor, e claro que ele promete até mesmo para os outros que vai cuidar de tudo, mas acaba não tendo como cumprir com as suas promessas. Quando eu falei dos signos anteriormente, das sombras dos signos, eu já disse que Sagitário é o promessinha do zodíaco. E às vezes ele nem se dá conta disso. Essa semana agora que eu estou passando, minha mãe disse que ia visitar uma série de parentes em um dia, prometeu para esses parentes, no dia seguinte já disse que não ia mais. Falou para mim ligar para eles para avisar que ela não estava se sentindo bem. Por outro lado, também a minha sócia, minha irmã de coração, ela fez uma série de projetos, mas já está em dúvida se vai realizar ou não. Então, um ponto bacana para o Sagitário é que quando ele prometer alguma coisa, que ele determine assim, eu dou minha palavra de honra que eu vou fazer isso, ou que eu vou fazer aquilo. Porque assim ele sente o peso dessa palavra de honra, a força dessa palavra de honra. E assim ele só vai prometer aquilo que realmente ele sente que vai cumprir. Ok? Então a palavra dada, Sagitário, é algo que você tem que assumir. A movimentação, os cuidados com o corpo, aumentar a tua energia sempre. Alimentos também que são facilmente digeridos é muito bom para a alma, seja de Sagitário ou de Áries, que precisa ter essa ação. Essa ação para quê? Para viajar muito. Sagitário também, na questão do exagero, ele tem esse dharma de ser um viajante compulsivo, exagerado. E isso é bacana, por um lado, ter esse impulso de se movimentar. É claro que às vezes Sagitário acaba viajando mais, digamos assim, entre aspas, nas ideias, nos sonhos, e isso não é o ideal desse signo. O ideal da alma sagitariana realmente é uma movimentação física, que os seus valores financeiros sejam aplicados em viagens físicas. Todo ano eu levo um grupo para o Peru. Todo ano em abril, maio, eu levo grupos para o Peru. Você até está convidado aí comigo. E tem muitos sagitários que viajam. E é interessante como quando chegamos em lugares como Ollantaytambo ou Machu Picchu, os olhos da alma sagitariana ficam uau! Toca realmente, as viagens tocam esse signo.
Ultrapassar a vaidade exagerada. Isso é uma questão que até no budismo nós falamos muito, que a vaidade, um pouco de vaidade, ela é muito bem-vinda. Agora, Sagitário é 880, então, por vezes, quando eu falo de alguns elementos budistas, para o sagitariano e sagitariana, não encaixa muito. Porque no budismo você não come muito nem pouco, não dorme muito nem pouco, não trabalha muito nem pouco, você tenta achar um meio termo. Você pode fazer um pouco disso, porque se tu és de Sagitário, não adianta para agradar aos outros ou para seguir um sistema, abrir mão daquilo que você é, da tua essência. Mas na questão da vaidade, vaidade exagerada, que é uma característica de Leão, de Libra e de Sagitário, a vaidade exagerada, isso pode ser um problema muito grande para você, porque o nosso corpo envelhece. O nosso corpo perde a vitalidade, perde o ki, e você pode sentir muito isso. Aí, de novo, eu sugiro sempre você manter a tua energia vital, respiração consciente, práticas de meditação. Tem muitas meditações hoje do Osho que envolvem muito corpo, movimentação corporal, e ao final dessas meditações você acaba também aumentando a tua energia vital. Mas Sagitário, ele é uma alma muito vaidosa e diminui um pouco. Agora, fica alerta da vaidade de querer conquistar. Conquistar tão somente para conquistar, para ter um enamoramento, para ter uma experiência afetiva. Eu tenho uma pessoa amiga de Sagitário, ela tem uma espécie de programa, não sei se é assim que se fala no celular, tem uma espécie de, um aplicativo de celular, hoje no ano de 2020, e esse aplicativo você encontra várias pessoas que estão ali dispostas só para ter um enamoramento rápido, pelo menos assim ele me disse. E a partir desses enamoramentos rápidos, que é uma forma de prazer, característica também de Sagitário, buscar o prazer exageradamente, mas essas formas de prazeres, elas vão impedir que haja um aprofundamento ou um amadurecimento. E no amor é importante que nós, em algum momento, tem que ter esse amadurecimento. Principalmente depois dos 40 anos de idade, isso ano após ano se faz necessário. Um aprofundamento, um amadurecimento, que haja no amor uma intimidade. Uma outra característica é o Sagitário ser um signo pão duro e limitado financeiramente. E isso é bem interessante, porque Sagitário, de novo, são os extremos. Olhando os signos mais generosos do zodíaco, ou é aquele que mais limita financeiramente. Generoso ele é para dar conselhos, para dar um abraço, para estar por perto, quando se precisa ele vai, para contar histórias, para fazer rir, mas às vezes, quando é uma questão financeira, o Sagitário pode, de novo, segurar um pouco. Então, de novo, aqui sempre é o contrato combinado, o que foi dito, o pagar em dia, a responsabilidade pelos valores. E se for possível também, ser uma pessoa clara em relação ao que você pode ou não ajudar, porque a alma sagitariana ela sempre vai se mostrar a alma mais generosa. Mas quando eu falei das sombras em outro vídeo, eu já falei para ti dessa promessinha, que eu falei aqui também, de prometer muita coisa e depois não cumprir, ok? Então, exageros. Ótimo, você é assim, sagitariano e sagitariana, mas tenta descobrir exageros que são bem-vindos na tua vida, ok? Porque se você pega o exagero de drogas, de açúcar, de refrigerante, de gastar dinheiro, você pode se perder nisso. Um certo moralismo que se manifesta também, principalmente em dar conselho para os outros. O fanatismo religioso, que é outra característica, aí é muito importante que todo movimento religioso ou espiritualista que você adentrar, que você reflita bem mesmo, o que você está estudando, ver se tem sentido, ver se realmente você está aprendendo alguma coisa, ok? Porque o Sagitário tem uma característica muito forte de manter contato com falsos
gurus. Eu vejo uma sagitariana e um sagitariano muito perto de mim, o olho até brilha quando eles falam de algum caminho espiritual. Passa 2, 3 anos, eles vêm e falam, fui enganado, porque havia uma confiança cega. Então reflete bastante. Não acredite em tudo desse mundo espiritual sem antes passar por essa profunda revisão, por essa profunda percepção, aprofundamento também. E a questão da infidelidade, eu creio que essa questão de conquistar que eu falei, o Sagitário, quando ele deixa claro os jogos de sedução dele, talvez não haja problema falar a verdade. Até porque esse signo é um signo da verdade. Às vezes até choca a alma sagitariana de falar a verdade para algumas pessoas, ok? Eu tenho alguns contatos com o Sagitário também, e o que eu quero te falar, Sagitário, aprende a ouvir. É importante aprender a escutar sem ter uma resposta pronta, que é característica de Áries e Sagitário. Não sei se você já se deu conta disso. Agora, Sagitário tem, como todos os signos, tem muitas qualidades. Aqui eu falei mais ou menos 10 minutos do que você deve ultrapassar, modificar. Mas é uma alma jovial, inventiva, aventureira, bem-humorada, entusiasta, que adora viajar, que busca a sabedoria, que é uma pessoa que os outros podem contar nos momentos mais difíceis, tem uma força muito grande, ok? Mas observa as tuas sombras, seja você do signo ou do ascendente Sagitário, serve isso que eu te falei aqui, e que você ultrapasse as mesmas. Não é passar pelas mesmas. Eu já passei por isso, Otávio, parece que sempre volta. Sim, você já passou, mas não ultrapassou, tem que ultrapassar, deixar para trás, ok? Gratidão.